vamos avançar, crescendo na graça e no conhecimento. O tema que nós vamos estudar nesta noite, construindo famílias fortes, o crescimento da minha família. Ih, pastor, não quero mais crescer a família não, já tenho muitos filhos. Não, amado, não é esse crescimento. É outro crescimento que nós vamos estudar e desenvolver nesta noite em nome de Jesus. O profeta Oséias, o profeta do Velho Pacto, ele, no capítulo 4, no versículo 6, sendo boca de Deus, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que se esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Isso é muito sério. Ler esse texto bíblico e ver que quando alguém se esquece da vontade de Deus, da graça de Deus, a pessoa está fazendo um grande mal para a sua vida e para a sua família. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o grande eu sou, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Senhor nos trouxeste aqui nesta noite para gerar crescimento em nossa família. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite para apacentar as nossas vidas. Fala-nos, Deus. Fala rica e poderosamente aos nossos corações. Revela-te a nós e nos mostra a Tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, Mel. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. O profeta Oséias profetizou no capítulo 4, no versículo 6, dizendo: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Você sabe que muitas famílias não crescem, não progridem por falta de conhecimento. Uma família que desconhece a graça de Deus, uma família que desconhece a vontade de Deus, é uma família que não cresce. Existem muitas famílias que estão hoje no nosso país, parece que algemadas. Você vê que tem famílias que há anos, há décadas, é aquela mesma história, aquela mesma vida, aquele mesmo sofrimento. Estou dizendo de famílias cristãs. Sabe que tem famílias cristãs que há décadas estão amargando o sofrimento e uma mesmice na vida. Como alguém que tem Jesus no coração, que se tornou uma nova criatura, onde a palavra de Deus diz que a vida com Cristo é de glória em glória, de vitória em vitória, como um lar, uma família, não cresce, não evolui, não tem destaque, não vê a formação de um filho num colégio, numa faculdade, não vê o bem-estar, não vê ali os benefícios da tecnologia dentro do seu lar, não vê ali o bem-estar emocional proporcionado pela palavra dentro de casa, como uma família não vê a paz que excede todo o entendimento dentro, não pode. Mas isso tem acontecido com muitas famílias cristãs. Então o profeta Oséias diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Toda família que desconhece a vontade de Deus entra num colapso por falta de conhecimento, entenda pelo Espírito que eu vou dizer, de sofrimento. Tem um pensamento que eu quero compartilhar com os irmãos, que diz assim: esta palavra do profeta Oséias
é muito importante e esclarecedora. O profeta disse que a falta de conhecimento da vontade de Deus leva à destruição. Então Jesus já dizia: vós errais porque não conheceis as Escrituras. Então, por falta de conhecimento da Escritura, por falta de conhecimento da graça de Deus, foi criado um sistema dentro da igreja, entenda pelo Espírito, chamado de Inquisição, a qual nós conhecemos através da história, o que é a Inquisição. Sabe, uma Inquisição disfarçada de zelo, uma Inquisição que é um sistema dentro da igreja que tem aprisionado as pessoas. Então, tem um certo zelo que aos pouquinhos mata a vida das pessoas. Uma igreja não pode matar o sonho de uma ovelha. Uma igreja não pode oprimir o rebanho de Cristo. Uma igreja não pode gerar um sentimento de impotência, de incapacidade no coração de uma ovelha. Não pode. Mas a igreja, de certa forma, essa Inquisição, e nós sabemos bem o que a Inquisição fez com as pessoas, nós conhecemos através da história, disfarçada de zelo, tem acabado com muitos sonhos, sabia? Sabe que muitas pessoas têm os seus sonhos destruídos, não florescem, por causa de uma igreja que manipula a consciência do povo de Deus, sabia? Tem igreja que gera um sentimento de pequenez. Tem igreja que gera no coração das pessoas um sentimento de que um cristão não pode pensar numa vida melhor. Qual a necessidade de você pensar em algo melhor na vida? Não, isso é a teologia da prosperidade. Estamos falando de teologia da prosperidade, estamos falando do que a Bíblia diz. Se quiserdes e me ouvir, diz o profeta Isaías em Isaías 1,19, comereis o pior desta terra. É isso? É isso? Comereis o quê? O melhor. Então Deus tem reservado para as famílias o melhor. Agora, cabe a nós termos esta consciência, e este ministério tem trabalhado para que você tenha esta consciência, cabe a nós compreendermos esta vontade de Deus e gerarmos também dentro do nosso lar esse desejo de crescer. Você tem que ter no seu coração, meu amado irmão, minha amada irmã, o desejo de crescer. Diga, eu tenho que crescer. Tem que crescer em tudo. Você tem que crescer como pessoa, como cristão, como filho de Deus, crescer como marido. O marido não pode ser aquele mesmo marido, sabe? Pastor, meu marido se acovardou na vida. Meu marido se entregou. Não pode. Ser chefe de família não pode ser um covarde dentro da sua casa. Você tem que ter o desejo de crescer. Você tem que impulsionar os seus filhos a crescer. Você tem que ter o desejo no seu coração de oferecer o melhor para a sua família. Tem que ter o desejo de crescer. Deus nos apoia nisso. Aliás, é Deus quem é o autor desse projeto para as nossas vidas. Então, a igreja de Cristo tem confundido humildade com miséria. Por isso, muitos não buscam crescer. Então, hoje a mentalidade, graças a Deus não, penso eu, talvez tomara que não seja a maioria, mas muitos ministérios repudiam, por exemplo, o estudo. Não há necessidade de estudar, porque as pessoas pegam um texto bíblico em que Paulo está no Sinédrio, diante do juiz, e Paulo começa a falar o que ele viu, o que Deus fez, o que Jesus fez na vida dele, que ele teve um encontro e tal. E o juiz vê Paulo falando em 3 idiomas, e diz, esse homem é um homem inteligente. Ele diz assim, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Veja, um homem ímpio
que diante do conhecimento de Deus, ele achou que aquilo era um delírio. Nos dias de hoje, pessoas dentro da igreja pensam que o conhecimento de Deus é um delírio. Não é delírio. Nós temos que ter o crescimento da palavra, temos que crescer na vida, porque quanto mais nós crescemos, mais a nossa vida exaltará a Deus. Amém? Pastor, mas eu sou aposentado, eu sou aposentada. Meu amado, se na tua vida profissional tu já cumprisses a tua função, então agora se engaje no exército de Cristo e ofereça a sua vida e permita-se crescer no serviço e no trabalho da obra de Deus. Tem aposentado que fica em casa o dia inteiro, lavando louça para filho, para filha. Ah, não, meus filhos já não estão mais em casa. E o meu marido piorou, porque o marido deve usar um talher, um copo, o que mais? Então vive lavando louça, mas você tem que crescer para Jesus. Você tem que oferecer mais a Jesus. Você tem que doar mais a Jesus. Pastor, eu já tenho feito isso, sou aposentado, eu faço isso. Louvado seja Deus. Então, veja o que você pode beneficiar para ajudar a sua família a crescer. Amado, nós temos que lutar pelo crescimento da nossa família. Você está entendendo? Misericórdia, amado. Mas com essa atitude que a igreja está hoje, vocês não vão crescer, me perdoem. A igreja está entendendo? Mas nós estamos falando de crescimento, amados. Acorda aí em nome de Jesus, estamos falando de crescimento. Tem que, se encoraja aí, eu também estou cansado, acordei cedo. Olha, nós temos que ter esse sentimento no coração. Tem que ter olha o que o profeta diz. Põe para mim, volta para mim Oséias 4:6, por favor. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Aí entra, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que se esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Deus está dizendo aqui que o sacerdote tem que crescer. Você sabe que um ministro de Cristo tem que crescer, tem que sempre trazer a palavra que vem do coração de Deus. Não pode um ministro evangélico, por exemplo, trazer a mesma mensagem, o mesmo sermão, o ano todo, a mesma conversa, a mesma ladainha, a mulher do fluxo de sangue, o cego Bartimeu, sabe o filho pródigo. Não pode, tem que gerar, porque isso é a palavra que gera o crescimento. Se um ministério não gera o crescimento na vida das pessoas, as famílias da igreja não crescem. As famílias são reflexo da igreja. Você vai refletir o que você tem aprendido nessa igreja. Você vai refletir o que Deus tem te ensinado através desse altar. Então você tem que receber esse alimento. Em Efésios 3, versículo 18 e 19, diz assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Nós precisamos compreender a grandeza de Deus e saber que nós estamos inseridos nesta grandeza. Diga, Deus é grande. Fala para o seu irmão, fala, Deus é grande. Agora diga para o seu irmão, diga, eu e você estamos inseridos nesta grandeza. Estamos inseridos nesta grandeza. Nós estamos inseridos. Olha, a falta de conhecimento tem impedido que pessoas com um potencial imenso consigam crescer. Sabia que por falta de conhecimento bíblico, tem pessoas que têm um potencial imenso. Sabe que tem pessoas na obra de Deus que têm um potencial gigantesco. Mas as pessoas, por não ter o conhecimento de Deus em suas vidas, não estão progredindo. Tem pessoas que têm um potencial muito grande, mas não conseguem crescer.
Pastor, eu conheço pessoas que têm um potencial de comunicação. Eu conheço pessoas que têm uma capacidade de agregar pessoas. Eu conheço pessoas que têm uma facilidade de resolver um problema, têm uma cabeça boa, mas não cresce. A falta de conhecimento tem impedido pessoas com um grande potencial de crescer e de se realizar como pessoas. Então, muitas pessoas com um potencial imenso não chegam a lugar algum. Por quê? Porque o que impulsiona, o que dá ânimo, o que dá fôlego, o que encoraja é a palavra de Deus. Sabe que uma pessoa motivada pela palavra, a pessoa faz coisas extraordinárias, o potencial todo vem à luz, toda a sua capacidade vem à luz. Sabe que nós temos que acabar com esse conceito de que as coisas têm que ser feitas de qualquer maneira. Esses dias uma pessoa disse assim para a pastora, sabe que para louvar Deus, você pode louvar de qualquer jeito, Deus não está preocupado com técnica vocal, Deus não está preocupado que a pessoa tenha uma técnica. Quem disse que não? Quem disse? Onde está escrito isso na Bíblia? Quando eu abro a Bíblia, eu vejo ali que Miriam tocava o seu tamborim. Para ela tocar tamborim, ela tinha que saber tocar tamborim. Concorda? Ali, instrumentos de corda, saltérios, instrumentos. Para as pessoas tocarem aqueles instrumentos, elas tinham que ser o quê? Especialistas em instrumentos. Tinham que conhecer. Deus chama Davi e diz, Davi, você não vai construir o templo. Quem vai construir é teu filho Salomão. Porque tua mão tem muito sangue. Você já matou muita gente. Vai ser Salomão. O que Davi fez? Preparou os melhores engenheiros, a melhor seda, o melhor carmesim, o melhor ouro, os melhores marceneiros. Tudo que havia, todos os melhores profissionais para confeccionar a casa de Deus. E o que ele disse? Ele disse assim, eu sei que eu vou morrer, mas vou deixar tudo prontinho. Salomão vai ter as melhores pessoas, as pessoas mais capacitadas. Deus quer usar as pessoas que estão se capacitando para Ele. Deus quer usar jovens, brilhantes, advogados, para usar para Ele. Deus quer usar os aposentados, brilhantes, experientes na vida, para trabalhar para Ele. Deus quer usar os melhores cozinheiros, as melhores cozinheiras, as melhores pessoas do ramo de limpeza. Deus quer usar as melhores pessoas de obra, de construção, os melhores pedreiros, o melhor para Ele. Porque quando você é bom e você está numa obra, a tua vida exalta a Deus. Quando você é um faxineiro por excelência, a tua vida na faxina vai exaltar. Que faxineiro de primeira, que mulher que limpa como ninguém. A tua vida vai exaltar a Deus. Então nós temos que, através das nossas vidas, crescer. Você tem que crescer e tem que fazer a tua família crescer. A igreja está compreendendo? Porque até mesmo pregadores do Evangelho estão sendo tão manipulados que não expressam mais alegria, não expressam mais fé na vida cristã. Sabe que algumas igrejas já não investem mais na obra de Deus? Tem igrejas com 50 anos, 100 anos, na mesma praça, no mesmo banco, no mesmo jardim. Nada mudou, tudo é igual. Não pinta uma parede, não passa um cal no muro. Tem igreja que não compra um microfone decente para o pastor falar para o povo de Deus. Tem igreja que não investe numa máquina para gravar CD, para distribuir para as pessoas, ou até para vender se quiser. Tem igreja que não investe num equipamento de som, caixas acústicas, não investe em nada. Se a igreja não cresce, como vai entusiasmar as pessoas a crescerem? Se uma igreja não passa uma tinta, nem que seja um cal na parede,
Como vai motivar alguém a querer ter uma vida melhor? Então, muitas lideranças, muitos ministérios estão enfraquecidos. As pessoas não investem em Bíblia, não fazem nada. Amado e amada do Senhor, a obra de Deus, a tua família, tem que crescer. Diga, tem que crescer. Fala para quem Deus colocou, diga, nós temos que crescer. Nós temos que crescer. Louvado seja Deus. Sabe, eu passo em alguns lugares, eu falo isso com zelo, temor e tremor. Você passa em alguns lugares, você passa nessa estrada aqui, Padre Manuel da Nóbrega, tem igrejas que estão há anos na mesma situação. Tem igrejas com recursos, com tradição, com condições, mas não faz nada. O que isso gera na vida das famílias? Um espírito de acomodação. Vou dizer uma coisa para os irmãos. Quando Deus dá um sonho à igreja, é para fazer a tua família crescer. Sabia? Quando Deus dá um sonho para a igreja, saiba que é para poder te dar condição financeira. Quando Deus diz, olha, projete, pense em ampliar, em crescer esse prédio. Quando Deus coloca esse querer no coração da igreja, da liderança da igreja, Deus está com isso dizendo, eu vou abençoar o meu povo, eu vou enriquecer o meu povo, eu vou prosperar o meu povo, para que o meu povo possa abençoar, para que o meu povo possa semear, para que esse meu projeto se torne realidade. O crescimento da igreja existe, e a necessidade de uma igreja crescer existe, para que você cresça junto. Agora eu quero explicar isso muito bem. Quando um ministério não tem a ousadia e a coragem de dizer, vou passar uma tinta cal no muro, e a igreja diz, bom, eu não tenho motivo nem para ofertar, eu dei o meu dízimo, mas eu não tenho um motivo de oferta, eu não tenho um motivo para fazer, porque a minha igreja não precisa de nada. E quem não planta, não colhe. Você consegue entender pelo Espírito que Deus está falando? Então a igreja tem que ser uma locomotiva a motivar as pessoas. Uma igreja é uma locomotiva, sabe, andando o tempo todo que nunca para. Nunca. Pastor, quando é que nós vamos parar só na glória? Pastor, quando é que nós vamos parar de crescer só na glória? Sabe que nós tínhamos um irmão aqui, um dia eu disse para ele, eu falei, amado, quando Deus permitir mandar, a gente derruba tudo isso aqui e ergue um prédio pré-moldado com 2 andares. Ele foi falar mal de mim. Que loucura, agora quer derrubar tudo? Eu não quero derrubar nada, mas se for necessário, eu não tenho medo. Eu não tenho dúvida de que aquele que começou a boa obra é fiel. E se Deus permitir que isso aconteça, é para o teu bem, é para o meu bem. Porque Deus vai nos dar condições para plantar, para termos esse benefício em nossas vidas. A igreja entende o que Deus está dizendo. Quando você semeia na sua família, quando você investe na sua família, você faz a sua família crescer. Nenhuma família cresce sem investimento. Nenhum lar cresce se não houver investimento. Então, põe uma coisa na tua cabeça e diga, eu tenho que investir na minha família. Qual o investimento que nós pais fazemos nos nossos filhos? Quando eles completam uma idade que é necessária ir para a escola. O que nós fazemos? Colocamos numa escola. Isso é um investimento. Quando chega numa época de faculdade, o que nós fazemos? Lutamos, você tira... às vezes tem pais que faz das tripas, é assim que diz? Coração, para pôr um filho numa universidade. Às vezes o pai não troca de sapato 4 anos. Às vezes o pai passa apertado, sente vontade de chupar um pirulito, um chup-chup, não pode, para investir na vida de um filho. O que é isso? Você está investindo para o seu filho crescer. Aí depois vira doutor. Aí depois que vira doutor, vamos ver se devolve um pouco, né, do que a gente investiu.
Não é assim? Entenda, assim como nós investimos na vida dos nossos filhos, nós temos que investir no resto da nossa família. Está com a sua esposa aí, está com o seu marido, diga, eu tenho que investir mais em você. Eu tenho que investir mais em você. Pastor, mas o salário está... Eu não estou dizendo investir em dinheiro não, amado. Lógico que pode também, mas é investir de muitas formas. Investir com a palavra, investir orientando, investir conduzindo, investir apontando um caminho seguro, investir mostrando um sonho. Às vezes a esposa tem um sonho de fazer um curso de cabeleireira, às vezes a esposa tem um desejo de fazer um curso universitário, um curso de manicure, às vezes a esposa tem um desejo de emagrecer, tem um desejo de engordar. Engordar é meio difícil, né? Mas algumas têm. Ministra Val tem. Então, às vezes cada um tem um desejo. Você tem que investir. Você tem que investir. Diga, eu sabia que eu tinha que investir em você. Por quê? Quando você investe, o retorno vem. Quando você investe, o potencial é devolvido a você. Vou dar um exemplo. Se eu pego a minha esposa, não precisa, mas se eu pego ela e vou investir, levando ela para fazer um curso de gastronomia, comidas finas, etc. Quem vai ser beneficiado? Quem? Toda a minha família. Toda a minha família. Se eu pego a minha esposa e eu vou investir em algo que ela gosta e ela vai ser feliz naquilo, quem vai ser beneficiado? A família. Você vai ter dentro de casa alguém feliz, satisfeito. Você vai ter alguém realizado e não frustrado. Então nós temos que ter esse sentimento. O que eu tenho da minha parte que investir para realizar o sonho do meu marido? O que eu tenho que me dedicar para fazer meu marido crescer? O que eu tenho que fazer para fazer a minha esposa crescer? Faça, amado. Se doe, se esforce, porque a recompensa vem. Amém? A recompensa vem. Em Efésios 3, 18 e 19 diz assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Deus quer que você cresça. Olha, largura, comprimento, altura e profundidade. Deus quer que os seus sonhos se tornem realidade. Pastor, está muito difícil as coisas, mas não é hora de temer, é hora de avançar e investir. É hora de investir. Todo mundo está fazendo o quê? Recuando. Todo mundo está fazendo o quê? Parando os sonhos. Todo mundo está deixando de sonhar, todo mundo está deixando de planejar. Quem é que vai ter vitória no meio da crise? Quem ousar pela fé em crescer e realizar os sonhos de sua família. Não é hora de você recuar. Não é hora da sua família recuar. Não é hora da sua família temer. Você vai investir na sua família, vai investir no relacionamento, vai investir naquilo que necessita de investimento e, por fé, os sonhos da sua família vão se tornar realidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, tem gente agarrando o problema. Sabe, tem gente que se atracou com o problema, está grudado no problema. Amado, você vai se agarrar à fé. Não se agarre ao problema. Não é hora de temer. Famílias, é hora de crescer. Diga, é hora de crescer. Pega na mão aí da tua família e diga, é hora de nós crescermos. É hora de crescermos. É hora de crescer, é hora de crescer. É hora de crescer, é hora de crescer. É hora de crescer. Pastor, mas eu pensei em desistir, eu pensei em parar, eu pensei em não investir, eu acho que não é o momento. Quem investir na crise, vai colher na crise.
Quem recuar na crise, vai morrer na crise. Quem investir na sua família na hora da crise, vai crescer com a família na hora da crise. A Bíblia nos traz uma profecia em Daniel 12:13. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás, e ao fim dos teus dias te levantarás para receber a tua herança. Quem vai ao fim, vence. Amado, o vencido não vai até o fim. O vencido diz, vamos parar. Não vamos. Não dá. Não consegue. Não é para nós. Quem somos nós? Não permita essa palavra dentro da tua casa. Quem sou eu? Quem somos nós? Isso não é para mim. Não pode. Tira isso de dentro da tua casa. Tira isso de dentro da tua mente. Não aceite. Pastor, como eu posso investir na minha família? Quando você vê alguém com comportamento pessimista, você diz, em nome de Jesus, não pense assim. Talvez você possa até ouvir uma palavra mal criada. Não está assim? Então cadê? Faz um milagre. Fala, não desdenhe de Deus. Sabe, não brinque com Deus, que tem gente que às vezes brinca. Tá facinho assim? Então cadê? Não brinque com Deus. Porque se Deus lhe fecha uma porta, acabou para você. Não desdenhe de Deus. Na hora da crise não é hora de desdenhar de Deus. Na hora da crise é hora das famílias se agarrarem com fé a Deus e dizer, Senhor, em Ti colocamos a nossa confiança. Nós vamos seguir o nosso caminho até o fim, pois o Senhor prometeu que nós vamos descansar, que nós vamos nos levantar para receber a nossa herança. Que herança, pastor? Fruto daquilo que Deus já preparou para você e do seu investimento. Você tem que investir. Não tenha medo. Amado, as pessoas, isso não é um jargão, mas as pessoas que vencem nunca desistem. Sabe? As pessoas que desistem não vencem nunca. Se você se der por vencido, amado, você já é um derrotado, um fracassado. Desculpe, agora isso não é para você. Não é isso que você aprende nessa igreja. Amém? Nós temos uma fé, diga, eu sou da fé. Então você vai reedificar a tua família. Você vai reconstruir os muros da tua família. Tem famílias que estão aí quebradas, tem famílias que estão com os muros destruídos, tem famílias que estão com sentimentos aos pedaços, tem famílias que passaram por muitas turbulências, estão muito machucados, estão com muitos traumas. Vai reedificar agora os muros da tua família. Pastor, minha família está atravessando um momento muito caótico, muita coisa aconteceu. Chegou o momento de você parar e investir de maneira certa na tua família. Eu quero fazer uma pergunta para os pais que estão aqui. Vocês que investiram na vida estudantil dos vossos filhos, viram o resultado? Viram? Tem pais aqui que já têm filhos formados. O resultado aconteceu ou não? Naturalmente. É um processo natural. Se você investir, assim como você investiu num filho, numa filha, na vida profissional, se você investir em toda a tua família, se você investir com a palavra de Deus, semeando a palavra, encorajando, entusiasmando, reedificando os muros, reconstruindo os muros da tua família, o resultado vai vir. Em Isaías 45, 1-3 diz assim, assim diz o Senhor ao meu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para discingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se... Quando Deus toma alguém pela mão, amado, e ele começa a abrir a porta, não tem quem fecha. Ele diz, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, isto é a crise, despedaçarei as trancas de ferro, isso são as dificuldades,
Dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, o Deus da Cristo vive, que te chama pelo teu nome. Aleluia! Eu recebo esta palavra. Aleluia! Olha, amado, às vezes parece, são tantas lutas, tantas dificuldades, que parece que Deus não está nos ouvindo, sabia? Às vezes é problema daqui, problema dali. Isso aí é para você desistir do seu sonho, do seu projeto. Não entre em desespero. É nesses momentos de dificuldade você tem que agarrar a palavra profética. Você tem que saber que Jesus é o autor e consumador da sua fé e crescer com a sua família. Sua família vai longe, amado. Sabia? Sua família vai longe. Pastor, meu marido hoje não tem nenhum trabalho. Teu marido vai longe, amada. Pastor, minha mulher, coitadinha, que mal e mal é uma faxininha, uma limpezinha, um negocinho. Tua mulher vai longe, amado. Tua mulher vai longe. Investe nela. Confia nesta palavra. Porque quando Deus tomar a tua mulher pela mão direita, Ele vai adiante dela, despedaçando portas, quebrando as fechaduras. Ele vai adiante. Ele vai dar o tesouro que vai chegar nas nossas mãos. É bíblico, é bíblico. Eu queria caminhar para esses 5 minutinhos finais desta noite, dizendo: semeie na tua família. Semeie na tua família. Em Zacarias 8:12, diz assim: porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, os céus o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isso. Amado, Deus diz assim: porque haverá sementeira de paz. Vai ter paz. Diga, minha família vai viver em paz. Diga, eu vou ter o fruto. Diga, as novidades. Sabe, tudo Deus já preparou. Deus já tem preparado. Não curve a sua cabeça pensando que para você está reservado o pior. Não tenha uma mente pessimista pensando: o que vai ser de mim? O que vai acontecer comigo? Pastor, eu tenho um calhamaço de conta lá. Já tenho conta do mês de junho. Tenho conta do mês de julho que eu não consegui pagar. Pastor, eu tenho... Amado, você pode ter conta até de abril. Você pode ter conta até de 2010. Você pode estar com o nome sujo. Agora é a hora de você se agarrar a Deus, não ao problema. Confiar em Deus. É a hora de você se agarrar à fé. É a hora de você investir na sua família. Porque Deus disse que Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoara. Na lei, nós vivemos na graça, um pacto de melhores e superiores promessas. Quando ele disse: não te deixarei só, eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Você vai herdar tudo que Deus tem para você. Sai daqui hoje, amado. Sabe, reúne as suas forças numa jornada nova. Sabe, pega toda essa energia que você tem aí, sabe, e saiba que nenhuma dificuldade é maior do que o Deus que está na sua vida. Não espere coisas pequenas de um Deus grande. Pastor, por que as coisas não estão acontecendo? Porque você está esperando coisas pequenas de um Deus que é grande. Um Deus como o nosso Deus, você só pode esperar de Deus coisas grandes. Sai daqui hoje para investir na sua família. Você vai cuidar da tua família. Você vai cuidar da vida espiritual da tua família. Você não vai abrir mão da oração em família. Você não vai deixar de orar com seus filhos no quarto. Você não vai deixar de abençoar o filho que vai para a escola, de abençoar o filho que sai para trabalhar, o marido, a esposa. Você vai investir
em cada área da vida do teu marido, da tua esposa. Você vai orar, você vai clamar a Deus, você, se for necessário, você vai ensinar, você vai exortar em amor. Investe na tua família e o resultado virá ainda esse ano. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Deus quer o nosso crescimento. Diga, nós vamos crescer. Nós vamos crescer. Você e sua família vai crescer. Vamos ficar de pé, nós vamos orar a Deus. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Pai amado e eterno, nós vamos investir na nossa família. Sairemos hoje daqui para investir na vida espiritual da nossa família. No lugar da guerra, da contenda, da briga, vamos semear a paz. No lugar de trazermos problema para casa, vamos trazer uma palavra de fé que motive e encoraja. Senhor, que as famílias da igreja não permitam que coisas destrutivas, que são geradas por falta de conhecimento, adentrem os lares. Nós não vamos aceitar dentro da nossa casa, no seio da nossa família, palavras de desencorajamento. Senhor, nós agarramos com fé as tuas promessas. Nós sabemos que no tempo da crise Isaac semeou e colheu, porque Isaac ouviu o conselho da tua boca. Isaac queria procurar o Egito, Isaac queria sociedade com o Egito, Isaac queria se submeter à escravidão do Egito, porque a tua palavra diz que quem toma emprestado se torna escravo de quem empresta. E o Senhor disse, não, fica na terra que eu te disser, semeia nela. Senhor, nós temos uma terra que é a nossa família. Nós temos uma terra que o Senhor nos deu, que é o nosso lar. Nós vamos semear na vida profissional, nós vamos semear no nosso trabalho, nós vamos semear em autoconhecimento. Que as pessoas semeiem desenvolvendo trabalhos novos, que as pessoas semeiem em busca de uma carreira profissional, seja na área pública ou privada, que as pessoas semeiem em cursos profissionalizantes, que as pessoas semeiem tempo se dedicando ao sonho, ao projeto da família, da casa, do carro. Pai, nós vamos semear naquele coração daquele marido, daquela esposa que ainda não te conhece, aquele coração duro, às vezes incrédulo. Nós vamos semear na vida daquele filho, daquela filha que tem vivido uma vida perdida para o mundo. Nós vamos semear, porque o bem vence o mal. A tua palavra não volta vazia. E nós vamos ver o resultado da nossa fé. Nós vamos ver o resultado da nossa fé. Sairemos hoje daqui, Deus, dispostos a investir na nossa família e principalmente na vida espiritual, na estrutura espiritual do nosso lar. Eu oro pelas pessoas, Deus, que me ouvem nesta hora,
cuja família não tem um vínculo espiritual, nunca criou uma estrutura espiritual, por isso há desequilíbrio, por isso há fragilidade, por isso há confusão, por isso há contendas. Que as famílias cresçam nesse fundamento de terem um altar a Ti, um altar de oração, de meditação na palavra, de leitura da Bíblia, de louvores. Os lares cujos louvores não são ministrados a Ti, que passem a ser ministrados. As casas que não se ouve, os anjos não ouvem uma oração, que passem a ouvir. Os lares onde os maridos não oram com as esposas, que passem a orar. Os lares onde os pais não oram com os filhos, que passem, Senhor Jesus, a ter esta vida de oração. Vamos investir na vida espiritual da nossa família. E nós veremos uma família forte, porque a falta de conhecimento destrói. A falta de conhecimento leva por pensamentos mundanos, dá vazão à carne. Mas o conhecimento de Deus leva à grandeza, a ampliar na largura, no comprimento, na altura e na profundidade. Nós vamos expandir, nós vamos crescer. Em nome de Jesus.